Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria enorme ter você aqui mais uma vez conosco. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal ADMP TV, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o seu lar, aqui é a sua casa. Nosso canal está cheio de conteúdos preciosos que vão com certeza edificar a sua vida. Aqui você tem cultos ao vivo, você tem louvores, mensagens poderosas, aulas de escola bíblica dominical e muito mais. Então, se é a primeira vez, já clica no botão inscrever-se, ative o sininho e não perca nenhuma de nossas novidades. Se você já é uma pessoa que está sempre conosco aqui, um apoiador contumaz, muitíssimo obrigado. Que bom tê-los aqui. Para todos vocês, não se esqueçam, nós estamos começando hoje o nosso primeiro trimestre do ano de 2023. E é claro que eu não posso perder esta oportunidade sem desejar a vocês feliz ano novo. Que 2023 seja um ano de muitas bênçãos, muita prosperidade, tanto financeira quanto espiritual, e acima de tudo, que seja um ano de conhecimento para a sua vida. A Escola Bíblica Dominical de Uberlândia, Minas Gerais, está muito feliz por mais este ano que o Senhor nos concede e por você que está aí do outro lado, sempre nos apoiando. Se essa aula te edificar, se essa aula te ajudar, pegue este link, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis através de suas redes sociais, através das ferramentas que Deus te colocou, e nos ajude a levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Esse trimestre está com um tema imperdível: Aviva a tua obra. Olha que tema maravilhoso. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Eu tenho certeza que serão lições preciosas para a sua vida. Portanto, bem-vindo e bem-vinda. O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Meus irmãos e irmãs, a lição de número 1, 1º de janeiro de 2023. O avivamento espiritual é o tema de nossa lição. O nosso texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Eu preciso que você grife, porque isso é muito importante, tá? Esses 3 passos, essas 3 etapas que a nossa verdade prática já nos colocou aqui resumidamente, serão retomadas mais tarde, porque elas vão ter um papel muito crucial aqui em nossa aula. Amém? Muito bem, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica está em 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 12 ao verso 15, é o diálogo de Deus com Salomão. Fala sobre as suas providências, sobre o fato de se cerrar as portas do céu, ele ainda continua a ser o Deus da provisão. E Ageu, capítulo 2, que segue também uma temática muito parecida, em que Deus fala sobre a questão da glória, que da segunda casa, que será maior que a da primeira. Nós vamos, na verdade, trabalhar aqui de forma tópica. O nosso esboço aqui hoje, ele é um esboço tópico, tá? Ou seja, um esboço temático. Isso significa que eu não vou, ao contrário, inclusive do que uma parte da revista faz, ficar me desdobrando sobre a interpretação exegética de 2 Crônicas capítulo 7 ou Ageu capítulo 2, mas entendê-los que servem como base para dissecarmos qual é a anatomia, entre aspas, de um avivamento, porém, um avivamento real, um avivamento
genuíno. Isso que é o mais importante que nós temos em mente aqui. O nosso objetivo aqui é basicamente conceituar o que é um real avivamento, quais são as bases para que ele aconteça e principalmente como discernir um avivamento genuíno daquilo que nada mais é do que puro emocionalismo humano. Portanto, é uma lição muito importante que vai servir de base para esta inauguração trimestral que está absolutamente imperdível. Você não pode deixar de acompanhar as nossas aulas semanalmente aqui neste canal, porque eu tenho certeza que nós todos, tanto nós que lecionamos, quanto você, professor, aluno, aluna, que está aí do outro lado, será impactado com aquilo que o Senhor tem a nos revelar através da sua palavra. Muito bem, nós sabemos que o tema de nosso trimestre, se fosse concatenado em uma única palavra, esta palavra seria avivamento. Então, nada mais claro do que começar a nossa lição definindo para os irmãos ou pensando no que significa a palavra avivamento. Bom, interessante que por mais leigo que uma pessoa seja, ao olhar para a palavra avivamento, ela vai perceber aqui um radical curioso e conhecido, que é o radical aviva. Porque nós sabemos que avivar vem de vida, vem de vida. E viva quer dizer você dar vida, você colocar vida. Então, avivamento significa, ao pé da letra, gerar vida, fornecer vida, dar vida. Nós vamos colocar isso aqui porque ao longo desse trimestre será muito importante para você entender o tempo todo, quando falamos em avivamento, a raiz da palavra. Então, avivamento é o movimento que gera vida. Anote isso aí, isso é muito importante. Avivamento, movimento que gera vida, que produz vida. Se há qualquer movimento que não produz vida, e evidente que no contexto bíblico nós estamos falando de vida espiritual, então se há algum tipo de movimento que não produz vida espiritual, esse movimento não pode ser classificado como um avivamento genuíno, um avivamento real. Muito bem, então, em termos de introdução, a título de introdução, nós precisamos deixar claro que esta é a palavra que vai nortear todo o trimestre de nossa lição. Agora, o mais importante é que nós precisamos entender algumas características de avivamento, até para que a gente entenda quando é que ele vem à Terra, quais são as bases para que ele venha à Terra. Então, o nosso primeiro tópico tem exatamente essa preocupação: definir o que é um avivamento espiritual. Então, nós já fizemos isso aqui. Você já anotou, tenho certeza, já marcou isso como sendo aquilo que gera vida espiritual. E aí, quando nós falamos em gerar vida, nós precisamos pensar quem é o autor da vida. Na linguagem do direito, nós dizemos quem é o agente responsável por essa ação. Quem é o agente competente por essa ação? Quem é o agente que gera vida? A resposta para isso não é difícil você encontrar. Quando nós retornamos para o livro de Gênesis, o livro dos princípios, chamado de livro de Bereshit, capítulo 1, versículo 1, você tem já não é uma pista, você já tem uma resposta explícita para quem é o autor da vida. Nós sabemos que o autor da vida é Deus, mas pensando na Trindade Santa, o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a resposta de Deus já está clara. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Espírito de Deus aí é Ruach HaKadosh. Ruach HaKadosh significa Espírito Santo. É a mesma conotação que no Novo Testamento vem do grego pneuma, movimento, sopro. Pneuma, sopro. Ou seja,
nós estamos falando, sim, dele mesmo, o agente ajudador, o Espírito Santo. Então, quem é o agente competente da Trindade para gerar avivamento? Esse agente é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, subtraindo-se o Espírito Santo de qualquer tipo de movimento, é impossível haver um avivamento, dar vida espiritual de verdade. Essa vida espiritual, inclusive, se refere à própria salvação. Lembre-se, quem é que sensibiliza o homem e o faz reconhecer a sua condição de pecado e o capacita a pensar no juízo? O Espírito Santo. Se nós voltarmos naquela célebre passagem de Ezequiel, capítulo 37, que foi exaustivamente estudado no trimestre passado, você vai observar que sempre que nós olhamos para a visão do vale de ossos secos, nós percebemos que Deus diz o tempo todo, profetiza sobre o vale, profetiza sobre os ossos. Mas quando você olha para Ezequiel 37, e está ali os ossos já cobertos de carne, já cobertos de pele, com os órgãos restaurados, eles ainda não tinham vida. Eles tinham aparência, mas não tinham vida. E é importante deixar isso claro. Nem tudo que tem aparência de vivo está realmente vivo. Isso é muito importante. Nem tudo que parece avivamento é genuinamente o avivamento. Faltava algo. E aí no versículo 6 ou no versículo 9, precisamos consultar, o verbo muda. Você vai perceber que a ordem de Deus para o profeta é: agora vá para os corpos e profetiza ao Espírito. Aleluia! Ou seja, agora já não era mais profetiza sobre os ossos, e sim profetiza ao Espírito. E aí você já conhece o restante da história. Vento que veio dos quatro cantos, mais uma vez a palavra vento relacionada ao Espírito de Deus soprando. E aí sim, aqueles corpos agora ganham vida. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui para você, professor, professora, aluno e aluna que nos acompanha em sua casa, em seu trabalho, aqui pegar o caminho a ser traçado. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é entender que avivamento é o ato de dar vida, ou seja, produzir, gerar. E essa vida que nós estamos falando aqui é a vida espiritual. E quem é o agente competente para dar vida espiritual ao homem, à sua igreja? O Espírito Santo. Portanto, essa é a grande observação que nós temos aqui. Ainda no tópico 1, nós temos aqui uma expressão importantíssima. A pré-condição para o avivamento. Essa pré-condição para o avivamento, eu vou fazer uma ligação, uma linkage aqui com o tópico 3, porque no tópico 3 nós também temos aqui alguns detalhes importantes envolvendo essa lição. Você vai ver que ele fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual e ele vai falar sobre a situação de Judá na época do profeta Ageu. Mas eu quero, na realidade, buscar aqui as bases para um avivamento em qualquer tempo, em qualquer circunstância. O que precede um avivamento? Quais são as bases, quais são as pré-condições para que haja um avivamento? Primeiro, para que haja avivamento, você precisa estar num cenário de crise espiritual. Sim, pode parecer pessimista ao extremo, mas essa é a verdade, porque veja, como dar vida a algo que já está vivo? Como encher aquilo que já está cheio? Ao longo da história, você vai perceber que nós podemos elencar historicamente, pelo menos 10 grandes avivamentos. Na era moderna, pelo menos 4 grandes avivamentos. Todos eles se estabeleceram em locais que estavam passando por uma profunda crise espiritual e moral. Bom,
vejamos o porquê disso. Se você pega o avivamento do país de Gales, por exemplo, lá em 1903, você percebe que toda aquela região está passando por um esfriamento gigante, vindo aí de uma época em que John Wesley havia revolucionado a história da religião cristã, do cristianismo protestante. Você tem agora um período de total esfriamento na Europa. E aí você tem dois jovens dentro de um seminário que se dedicam a orar a Deus, pedindo para que haja mais uma vez a fala de Deus para o seu povo. Ou seja, o avivamento do país de Gales surge num período de profunda frieza espiritual. Vamos para os Estados Unidos, avivamento da rua Azusa Street. Nós estamos diante de um cenário pré-guerra. O mundo estava entrando em um ambiente beligerante. Tudo parecia apontar para a eminente Primeira Guerra Mundial, que efetivamente veio a se concretizar. Nós ainda não tínhamos o American Dream, o sonho americano, ainda patinava a economia americana. A Grande Depressão de 1920 estava longe ainda de acontecer. Porém, é nesse cenário que, mais uma vez, Deus age e monta um grande movimento que inclusive, impacta o Brasil. Se você pega a igreja de Atos, claro, a igreja modelo, o Atos dos Apóstolos, como não falar de avivamento? Como falar de avivamento e não tocar na igreja de Atos? Quando você olha para a igreja de Atos, você pode dizer várias coisas sobre a sua época, menos que o ambiente era favorável. Não havia liberdade, havia uma opressão jurídica, política de Roma e também religiosa, porque Roma impunha o seu culto e, ao mesmo tempo, havia legalistas fariseus que tentavam esmagar o cristianismo ainda incipiente. Então, nesse cenário de total opressão, é que você vê o avivamento de Atos 2 acontecendo. Então, na realidade, quando eu olho para o Brasil, para o cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas temem pelo futuro da igreja. Irmão Israel, será que a igreja não será perseguida? Será que a igreja passará por uma tribulação aqui? Será que no Brasil a nossa liberdade de culto, de dizer o que é pecado, o que não é pecado, está fadada a acontecer, a terminar? Muitos amigos que pregam, muitos pregadores do evangelho, conversando um com os outros, sempre nos diz: Israel, nós nunca vimos tanta dificuldade para pregar o evangelho, a igreja sentir, muitas igrejas, inclusive igrejas pentecostais em seu nome, que parecem refratárias à mensagem do Espírito Santo, que parecem refratárias ao evangelho. E aí eu sempre digo, esse é o cenário da esperança. Esse é o cenário que nós devemos aceitar e, mais do que nunca, crer, porque um avivamento genuíno, ele surge num cenário de crise. E se nós estamos vivendo um cenário de crise ou de eminente crise, nós precisamos nos regozijar, porque está mais próximo do que nunca o genuíno avivamento para a igreja. Quando eu olho para a Europa, que se diz um continente pós-cristão, todos os dias eu oro a Deus dizendo: Deus, levante mais John Wesley naquele continente. Levante outros, os Zwinglios, levante outros Hus e promova ali uma verdadeira mudança, porque é são nas densas trevas que a luz do Espírito Santo brilhará com mais intensidade. Portanto, a primeira condição que nós precisamos ter, ou talvez a grande condição para que haja avivamento, é crise. E é claro que eu não posso passar por esse tópico sem citar Abacuque, porque nós sabemos que Abacuque viveu um cenário caótico. Se você ler o primeiro capítulo, você vai ver que ele descreve praticamente o Brasil que nós estamos vivendo. Ricos oprimindo pobres, um sistema judiciário vendido, corrupto, as autoridades corruptas, ao ponto que ele diz: Deus, eu estou gritando, eu estou orando, e parece
que o Senhor não me escuta, parece que o Senhor não me responde. E aí é nesse cenário caótico que ele ora por um avivamento, e nós temos aquela clássica passagem do capítulo 3, em que diz: Deus, eu vi a tua palavra, vi a sentença, eu temi, mas aviva a tua obra no decorrer dos anos. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, ainda falando sobre as condições que precisam haver, que é crise, nós queremos elencar uma outra condição. Vamos colocar crise aqui, tá? A segunda condição, e que eu vou colocar em ordem aqui, porque ela não aparece, mas para mim é a segunda condição primordial. Precisa haver um crescimento pelo evangelismo. Preste bem atenção. Precisa haver um crescimento pelo evangelismo. Pare e pense comigo. Alguma vez você já viu um avivamento que não foi precedido pelas boas novas de salvação, pelo anúncio das boas novas? Você acha que avivamento é para nós ficarmos pregando entre quatro paredes e vendo o povo pular, cair, falar língua estranha dentro da igreja, em nossos congressos? Se você pensa isso, você nunca estudou o que aconteceu nos grandes avivamentos. Veja aqui, quando olhamos para Atos, a igreja primitiva, a primeira igreja cristã que experimentou avivamento genuíno, qual foi a ação dela? O crescimento do evangelho por toda a terra. As viagens missionárias de Paulo, as viagens de Barnabé, de Marcos, uma igreja viva, Pedro também pregando. Cada alma que estava ali saiu como um vetor da mensagem do evangelho. Qual foi o primeiro ato que a igreja fez em Atos capítulo 2? Qual foi? Um congresso? Não! Foi fazer um sínodo para decidir os pastores que dirigiriam a igreja? Não! O primeiro ato foi pregar e ganhar almas. Não existe avivamento sem pregação evangelística. Vamos mais uma vez para o país de Gales. 2 jovens que oravam durante a madrugada. E sabe qual era a oração? A oração deles era: Deus, dobra-me. Aleluia. Eu vou explicar para você o que é dobrar. Na língua galesa, o dobrar é muito mais do que a gente imagina no português, que é você dobrar algo. Dobrar no galês é derreter. Dobrar no galês é você derramar. Então eles entravam e oravam madrugada dizendo: Deus, derrama, me faça derramar diante de ti. E a oração dos 2 jovens desconhecidos era: Deus, dai-me o país de Gales. Sabe qual era a meta deles? 100.000 pessoas para Cristo. 100.000 pessoas. Sabe o que aconteceu? Em 100 meses, 100.000 pessoas se converteram ao Senhor no país de Gales, através da vida de jovens que eram desconhecidos. As pessoas, e você pode pesquisar isso, eu recomendo que você leia, as pessoas pegavam suas bebidas, entravam nos bares, pagavam a bebida, mas não conseguiam levar a bebida para casa. Vamos pensar aqui comigo também nos avivamentos que aconteceu na época de John Wesley. John Wesley pregava 3 vezes ao dia. Em um ano, John Wesley pregou mais de 800 vezes. Pregar pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas sabe onde ele pregava? Não era dentro da igreja. Ele pregava nas praças públicas, nas ruas das capitais do país. Não existe avivamento se não houver pregação do evangelho. Não existe avivamento se não houver um desejo genuíno de pregar para os valados, para os oprimidos, de expulsar demônios. Certa vez chegaram Wesley e disseram: Wesley, sossegue, rapaz, tua igreja aqui está grande, já tem muitas pessoas aqui, você não precisa mais ficar pregando nas ruas, nos bairros, passando por humilhações. E a resposta dele foi: igreja? Isso não é a minha igreja. The world is my parish. O mundo é a minha igreja. O mundo é a minha paróquia. Que coisa linda!
Que coisa maravilhosa! Uma igreja avivada é uma igreja que sente amor pelas almas, que evangeliza, que prega a palavra em qualquer lugar, que anuncia o evangelho. Não existe avivamento se não houver um crescimento ardoroso e fiel do evangelismo. Aleluia! Primeira condição, crise. Segunda condição, crescimento do amor pelo evangelho. Terceira condição, anote as condições para que você tenha ideia do que isso pode produzir em sua vida. A terceira condição é um retorno sincero à oração. É um retorno sincero à oração. Uma igreja avivada ou que busca o avivamento precisa ser uma igreja que ora. Eu me lembro, na minha infância, quando a Assembleia de Deus tinha os chamados cultos de oração. E eu pergunto, onde eles estão? Cadê os cultos de oração? As nossas vigílias não são vigílias para orar, são vigílias para pregações, louvores, mas se ora muito pouco. Desculpa eu ser tão sincero assim, mas nós precisamos entender que é necessário mais do que nunca a oração. A oração é o alimento da vida espiritual do crente. A oração é o alimento que sustenta a igreja. Igreja que ora é igreja que vence. Igreja que ora é igreja que progride. Igreja que ora é igreja que cresce. Igreja que ora é igreja que se candidata a receber a visita permanente do Espírito Santo e viver um avivamento sem precedentes. Agora, aquilo que abre mão da oração se torna raquítico, fraco, deixar de lado. Sabe o que é mais importante? É que quando você ora, já percebeu que a sua atitude ou é de ajoelhar-se ou é de baixar a sua cabeça, mesmo que você não ajoelhe. Por quê? Porque você está se humilhando debaixo das potentes mãos do Altíssimo. Um avivamento precisa vir precedido pela oração. Sem oração não há avivamento. Quarto tópico que eu quero colocar aqui para vocês. Quarta condição para que haja avivamento genuíno. A quarta condição é um retorno à palavra de Deus. É um apego em ler a Bíblia. É um apego em estudar as verdades do Evangelho. Se você congrega em um lugar que não preza pelo ensino bíblico, se você congrega em um ambiente em que as experiências sensoriais são mais importantes do que o estudo da palavra de Deus, desculpe a sinceridade, você não está no lugar certo para experimentar o genuíno avivamento, o avivamento real do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra produz mudança, a palavra produz transformação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o nosso caminho. Isso é o que está, o salmista ele é extremamente feliz quando ele sintetiza a palavra de Deus nessa analogia maravilhosa. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós precisamos entender que tudo isso está colaborando para o surgimento do avivamento. E por último, claro, um arrependimento sincero dos seus pecados. Todas as vezes que o ser humano foi confrontado com a glória de Deus, a primeira coisa que saltou aos seus olhos foi o que? Você se lembra? Foi a sua condição de pecador. Isaías, quando no capítulo 6 ele olha para o alto e vê o trono de Deus, a fala dele é: ai meu Deus, porque eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, ouviram Deus. Ou seja, meus irmãos, há uma conversão sincera. Quando você, ainda nessa passagem, você observa que para purificar os pecados, depois da confissão expressa de Isaías, há um serafim. A palavra serafim significa ser constituído de fogo. Aquele ser constituído de fogo leva
as brasas na boca de Isaías, diz: purificados estão os teus lábios. Só então ele escuta o brado: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ou seja, todo o avivamento produz uma contrição de pecados. Eu estava lendo um livro do Dr. Frank Bartleman. Frank Bartleman foi um dos grandes participantes do avivamento da Rua Azusa, ali em Miami, no ano de 1905. Um avivamento que durou até 1911. E ele dizia o seguinte: havia noites em que eu orava e sobre mim parecia que havia o peso do mundo de pecado. E eu me ajoelhava e dizia: Deus, tende misericórdia de mim. Tende perdão da minha alma. Ou seja, mais uma vez você vê aí a presença gloriosa do Espírito Santo promovendo o arrependimento dos pecados. Então, vamos resumir esse tópico da seguinte maneira: quais são as condições para que haja avivamento? Primeiro, crise. Segundo, é preciso haver amor pelo evangelismo. Evangelismo. Outra coisa, precisa haver busca pela oração. Precisa haver estudo da palavra. E, por fim, precisa haver arrependimento de pecados. Arrependimento de pecados. Meus irmãos e irmãs, o tópico 3 é um tópico que ele analisa as duas passagens da leitura bíblica. Eu vou deixar para você, porque eu gostaria de terminar essa lição deixando claro o que não é avivamento. Primeira coisa, um avivamento nunca dura uma noite. Isso é muito importante. Nós vivemos uma geração, aliás, nós vivemos uma época em que as pessoas confundem um congresso, um culto que foi muito bom, em que o Espírito Santo se manifestou, com avivamento perpétuo. Isso não é verdade. Infelizmente, muitas pessoas não permitem que aquela experiência que dura ali alguns momentos em um culto perpetue-se ao longo. Eu sempre digo que ela experimenta um pouquinho do avivamento, mas nunca o avivamento verdadeiro. Sabe o que acontece com uma igreja que é verdadeiramente avivada? Ela não precisa de congressos para que haja batismo com o Espírito Santo. Não precisa trazer pessoas de fora para que haja uma presença maciça nos seus cultos. As escolas dominicais, os seminários teológicos são cheios. Não é preciso quase que ajoelhar para pedir que uma ou duas pessoas façam evangelismo em praças. É uma igreja que os jovens, os adolescentes, voluntariamente enchem as mãos de folhetos e saem pregando a palavra. Quando uma igreja experimenta o genuíno avivamento, não existe hierarquia humana capaz de oprimir o outro. Não existe uma estigmatização de quem é melhor e quem é pior. Quando uma igreja experimenta o genuíno avivamento, ela sabe separar o santo do profano. Não é necessário criar uma atmosfera emocional. Não é necessário lançar mão de recursos de retórica e de oratória para que o Espírito Santo se manifeste. Não é necessário. Porque quando a presença de Deus está no local, a presença dele basta. Quando a presença de Deus está no ambiente, a glória dele é suficiente. É uma igreja que adora, que você não precisa ficar gritando, não precisa ficar pedindo, abre a boca, glorifique, adore, porque é uma igreja que já faz isso de forma espontânea. Muitas pessoas, na ausência desse avivamento, lançam mão de duas estratégias. Quais são essas duas estratégias? Primeiro, é a normalização daquilo que é frieza espiritual. Eles dizem: nós não somos mais meninos, nós somos maduros, nós somos pessoas que amadureceram na fé. Nós não vamos agir de forma
boba, como se fosse crianças na fé. Não, nós não somos frios, nós apenas somos maduros. Você, na verdade, apodreceu, já caiu do pé e não está sabendo. Você não é maduro, você é frio. Porque não existe maturidade espiritual que impeça-nos de sentir a presença de Deus. Não existe maturidade espiritual que minore o nosso ato de adorar ao Senhor. Não estou dizendo que você tem que pular, que gritar, porque cada um reage de sua forma diante da presença de Deus. Mas adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, se emocionar com os seus milagres, se você não é impactado pela mensagem do Evangelho, desculpe, você está morto espiritualmente. E você precisa reconhecer esse cenário e orar, Deus, me renove, Deus, me transforme, me faça voltar ao primeiro amor. A oração para você é a oração da igreja feita em Apocalipse, da igreja de Laodiceia. Você precisa estar voltando. A igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, voltem a sentir aquele primeiro amor, vigie. Além disso, a segunda atitude que é normalizada é nós começarmos a achar que emoção humana é avivamento. E aí, se não tiver um jogo de luz adequado, se não tiver uma sensibilidade pelas cores do ambiente, se não tiver um fundo musical estratégico, se não tiver uma entonação correta da voz, não vai acontecer nada. É preciso ambiente de fumaça, é preciso um hino repetitivo, retórico, é preciso que aquilo aconteça. E aí o que vai surgir? Nós somos seres emotivos, a nossa emoção aflora, você chora, você se derrama ali, mas o que garante que aquilo não foi um real avivamento? Simples, porque não houve mudança de vida. No outro dia, muitas dessas pessoas que choraram, que se lamentaram ali, estão fazendo os mesmos atos errados da sua vida na segunda-feira ou na terça-feira. Avivamento não é pular. Avivamento não é gritar, não é chorar. Embora tudo isso possa e acontece dentro de um movimento de avivamento. Mas acima de tudo, avivamento nada mais é do que mudança de vida e um cenário de encarar a nossa posição genuína de fé com seriedade e realidade. Meus irmãos e irmãs, a minha oração é que ao longo dessas lições em que nós iremos dissecar passo a passo cada uma das características do avivamento, Deus possa fazer o seu coração ferver. Oxalá toda a Assembleia de Deus, ao final desta lição, se derrame diante do altar do Senhor e diga: Deus, aviva a tua obra no decorrer do ano. Que 2023 seja o ano do genuíno avivamento sobre a igreja. Que Deus, em Cristo Jesus, te prospere sempre mais. Semana que vem estaremos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical.